que se refere exatamente a este Centro de Cultura do Ceará, de Fortaleza, mais especificamente, o nosso Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. E por que eu estou com essa pasta aqui, com essa bolsa? Porque aqui dentro estão os objetos trazidos pela nossa dialogadora de hoje. Ela é superintendente exatamente do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. E ela se chama Helena Barbosa, está aqui ela. Ela é superintendente do nosso Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Ela tem graduação em Ciências Sociais e pós-graduação, duas, aliás, em Gestão Pública e em Gestão de Equipes Colaborativas. E está, portanto, no lugar apropriado para ela, no lugar perfeito, porque ela é exatamente uma gestora, uma pensadora que tem toda uma prática em festivais de música, em festivais de cinema, em produção de cinema, e agora gerindo como superintendente o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Está aqui, inclusive, o seu crachá. E é por aqui que a gente podia começar, não era, Helena? Falar sobre isso. Por que, ao invés de ter aqui simplesmente Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, tem a palavra liberdade, arte, cultura e Dragão do Mar? Qual o sentido disso? A partir daqui, o que é que você poderia filosofar sobre o seu trabalho, sobre o papel social desse órgão que você dirige? Essa bolsa faz parte de um press kit do aniversário do Dragão do Mar desse ano, 2023. E a gente investiu um tempo assim, entre equipes para que tipo de palavra, que tipo de figura representa a essência do Dragão do Mar. E isso fez com que a gente chegasse à história do Chico da Matilde, né? E como é que a gente convoca novamente a força que tem o Chico da Matilde para inspirar a gente, nosso trabalho, nossos programas, a nossa programação. E aí eu lembrei muito que a gente não tem como mais dar nenhum passo para frente no Dragão do Mar sem não falar sobre a palavra liberdade, né? O Chico da Matilde, ele fez todo... O Chico da Matilde é exatamente o nome do Dragão do Mar, o Francisco do Nascimento, né? Isso, Francisco do Nascimento. Francisco José Nascimento, o nosso Dragão do Mar, cognominado Dragão do Mar pelo Zé Patrocínio. Zé Patrocínio, exatamente. O Chico da Matilde. O Chico da Matilde, que é o Dragão do Mar. Tudo a ver com liberdade, então. Porque ele foi um abolicionista. E isso era o nome da jangada dele. A jangada que ele... a jangada que ele fez todo o movimento de não querer, não se posicionar mais a favor do tráfico das pessoas escravizadas, se chamava Liberdade. E aí eu falei, que palavras é que pode representar o que o Dragão do Mar representa para a cidade, né? A gente fala de liberdade de expressão, a gente fala de liberdade de várias linguagens, liberdade de estar, de construir, de experimentar. De inclusão. De inclusão, né? É muito forte para a gente hoje e urgente a gente implementar uma cidadania cultural, tendo o Dragão do Mar como um equipamento estratégico para a cena cultural cearense. E aí eu comecei a perguntar para a minha equipe, que mais que dessas palavras vocês acham que hoje representa esses 24 anos do Dragão do Mar? E aí são o que representa a liberdade, porque a gente nasce daí, né? Hoje não há nenhum tipo de formulação de produto criativo, sem ter uma liberdade de experimentação. Acho que a arte não anda sem essa principal, né? Esse principal matriz, né? de construção, que é a liberdade de expressão. E aí colocamos a Maloca, por ser um festival que traz muito da identidade, né, dessa cena cearense. Encontro, a gente ficou na dúvida se a gente coloca encontro ou café, que as pessoas vão para o Dragão do Mar para se encontrar, independente de tudo, né? Às vezes até um espaço que não tem ali, não está acontecendo nada de atração. Vivência, né? Convivência. Você vai bem ali para poder encontrar um amigo. Eu me lembro que a primeira experiência que eu tive com o Dragão do Mar foi com 14 anos. Eu desci um morro e fui para lá para fazer foto. Eu e as minhas amigas, a gente tem uma foto, a gente tudo bem novas, assim, naquele espelho d'água, né? Então, eu não fui, assim, eu não tinha consciência que ali era um espaço cultural, mas eu já tinha certeza que era um espaço de encontros. E é interessante porque uma das estátuas, aliás, só tem duas estátuas no Dragão. Uma delas é exatamente do Dragão, do Chico. Do Chico da Matilde, né? Isso. A outra é do poeta popular, Patativa. Do nosso grande Patativa da Saré. E aqui, veja, você lembrou a palavra liberdade, que é o nome da jangada, que trabalhou tanto pela inclusão, não é, das pessoas escravizadas, né, pelo fim da escravatura no Brasil, 1881, né? Participou da greve dos jangadeiros, né? E depois forçou, inclusive, o Ceará a ser o primeiro estado a libertar os chamados escravos, né? Os escravizados.
em 1884, mas tem outra palavra também que tem a ver com os povos, digamos, originários, que é a maloca, né? Então você tem aqui os negros, não é? Os descendentes de afro-brasileiros e a maloca, a palavra maloca, que tem a ver com os índios, não é? Com os chamados indígenas, não é? Isso, que é a nossa principal matriz cultural, vem desses dois povos, desses né? dois povos, os povos exato. originários e os povos escravizados, os negros, né? e os índios, não é? E encontro, e a palavra encontro. Né? E isso se continua, apesar de se referir estamos nos referindo aqui ao século XVI em relação aos indígenas e ao século XIX em relação aos afro-brasileiros, essa luta de inclusão continua. A abolição não foi ainda completada e complementada, né? Vem sendo, né? Foi dada a abolição, mas não foi concedido os direitos, né? Exato. Então, é uma falsa abolição, porque você não consegue viver com dignidade. Então, acho que de lá para cá tem uma busca de dignidade, né? De inclusão nas leis, de benefícios, de vantagens. Na terra, né? Na terra. Eu ontem estava fazendo um espetáculo onde eu digo, precisamos ir buscar a agroalforria. Ou seja, a alforria da terra. Que é o primeiro direito de existência, de consumo dessa terra, de ter um teto, né, de ter um lar. E na tradição indígena isso tem muito mais força, porque toda a sua existência, toda a sua filosofia de vida, ela tem ligação com a terra, né? Eu acho que até hoje a gente está atrás dessas buscas. E aquela menina, então, que foi ainda pré-adolescente ou adolescente, aquela espelho d'água do dragão, se transforma na figura principal de administração, de gestora do dragão. E está aqui a prova. O que significa isso para você, então? Hein? Tem um crachá hoje onde você é a superintendente. Você se encontra com aquela menina. O que aquela menina podia ensinar à gestora e o que a gestora pode ensinar à menina? Eu escolhi o crachá porque eu estava até comentando que ele é um símbolo de validação de ocupação de um poder, né? Sim. Então, eu já fui, por exemplo, já trabalho com a venda há muito tempo, mas eu acho que quase todos eu fui barrada por não ter que entrar em determinados espaços, né? E aí eu sempre tinha como se o crachá fosse um amuleto ou maior, ele me traz uma visibilidade de permitir de ir e entrar em determinados lugares. E aí, esse é o meu segundo crachá institucional na vida, né? Por mais que eu já esteja dentro da cultura já há algum tempo. E é como se na hora que eu visto ele, eu consigo ter força e legitimidade para entrar em alguns lugares. Então, para mim ainda é muito estranho, de vez em quando eu estou no trabalho, que eu olho para a fonte, eu jamais imaginei que um lugar onde eu não queria, nem sabia, não tinha nem consciência ali, eu poderia entrar ali. E aí hoje eu estar dentro dele, pensando ele, articulando ele, executando ele, eu ainda me perco muito nessas memórias, assim. E hoje você está pensando para impedir que outras pessoas não sofram esse tipo de obstáculo. Isso, de acesso, né? Semana passada, os meus amigos que moram no Morro de Santa Terezinha, eles vão até a minha sala e me pedem autorização para gravar, por exemplo, na Ponte Vermelha. Que massa que eu hoje consigo ser esse canal que viabiliza algo que na minha época eu não tive. Né? E aí, claro, né, mudou-se a configuração política, mudou-se o tempo, houve uma série de avanços na política pública que fez que eu chegasse até aqui, os meus amigos chegassem através de mim. Mas, para mim, é sempre muito emocionante, assim. Eu estava falando para a Luciana que eu só tiro o crachá quando eu vou tomar meu banho. É como se ele fosse uma capa de proteção, sabe? Assim, já houve assim, vários episódios em que eu, sem crachá, eu fui barrada, mesmo já tendo muito tempo, né, de corre mesmo, né, de trajetória. Então, para mim, tem um grande significado, valida eu entrar e sair de determinados lugares e faz eu lembrar de uma trajetória que, para mim, foi bastante satisfatória, mas nem por isso deixou de ser dolorosa. E você diria que a sua gestão tem esse compromisso de inclusão dessas pessoas que têm o direito de estar ali? Sim. Você acha que o seu trabalho hoje consiste nisso? Em fazer com que essas pessoas tenham acesso à cultura, à arte? É um direito de inclusão cultural, digamos. Sim, né? Com certeza. E social. É um princípio, é uma marca de tudo que eu construo, na verdade. É como se eu tivesse uma responsabilidade cívica de promover o direito ao exercício cultural de algumas pessoas que são marginalizadas, né, por uma série
de não acessos históricos, né? Então, eu tenho isso, mas isso é subjetivo, mas, para além disso, eu adoto alguns indicadores que garantem que essas pessoas vulneráveis sejam contempladas com recurso público do equipamento que eu executo. Então, as minhas metas, as minhas atividades, as ações, os meus indicadores, todos eles estão alinhados de forma harmônica para garantir que essas pessoas, né, que são vulneráveis socialmente, consigam estar dentro do Dragão do Mar, de ser contemplado com esse investimento. E como é que você, então, estabelece lá no Dragão essa programação? Quer dizer, eu sei que tem o cinema, tem o teatro, tem o anfiteatro e outros espaços. É uma equipe que decide ou há uma interlocução com outras demandas sociais, institucionais, inclusive? A gente tem algumas diretrizes que faz parte da política pública pensada pela Secretaria, né? Então, existem critérios para essas pessoas vulneráveis socialmente, Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Uhum. Existem critérios, então, por exemplo, a minha programação vem através de um edital de ocupação. Então, as pessoas que estão vulneráveis socialmente, seja por raça, gênero, IDH, renda, enfim, eles já ganham uma pontuação a mais do que outras pessoas. Isso já garante, né, que você tem ali uma espécie de vantagem, né, por estar concorrendo a esse edital. E nas curadorias diretas, a gente presta também muita atenção que cena é essa que a gente quer fortalecer, né? Então, isso tem uma questão de diretriz nossa mesmo. Existem critérios de qualificação dessa programação. A gente estuda a cena e estuda quem aqui a gente pode também estar reforçando, como é que o Dragão do Mar fortalece essas pessoas, esses trabalhos. Eu estava me lembrando que na rua hoje, Dragão do Mar, é onde morou o Chico da Matilde. Sim. Ele tinha uma casa exatamente ali, acho que ele morreu inclusive ali, numa casa. Ele tinha uma pequena venda, já depois, de muito tempo depois, já no século XX, né? Acho que no começo do século XX ele morreu. E eu estava me lembrando, o Dragão está ali. Na Rua Dragão. Mas olha, eu estava lendo aqui um dos objetos que ela me trouxe, a Barbosa, a Helena Barbosa, e está dito aqui, ela falou tanto desse crachá, este crachá é de uso estritamente pessoal e intransferível. Em serviço deve ser utilizado em local de fácil visualização para identificação. O uso indevido do crachá implicará em sanções disciplinares. Então eu até ia usar, não vou não. Eu quero usar. Põe aí, você disse que só põe, mesmo que seja por um momento, põe aí. Você disse que só tira quando vai tomar banho? Eu chego em casa. E é bonito isso, é pelo poder, não pelo poder de, aqui estou o poder, eu sou a que manda. Não, pelo poder exatamente de trabalhar para que as pessoas se empoderem. Sim, né, com a partir certeza. desse trabalho. É bonito isso, né? Isso. É tão bonito isso, né? Acho que é isso que é o papel de um gestor público, né, de políticas públicas, né? Compreender que o trabalho dele é de inclusão. De inclusão. E prioritariamente daquelas pessoas mais discriminadas, mais necessitadas do poder público, não é? A gente vem fazendo esse tipo de atualização mesmo do equipamento, do papel do equipamento, da vocação, né? O Dragão do Mar é um equipamento com vocação de difusão em várias linguagens, mas hoje requer que ele tenha também ali uma espécie de condução de plano de cuidado do território. Então, a gente, inclusive, pensando muito nisso, na nossa acessibilidade, inclusive social, a gente montou um núcleo que pensa esse território. Você falou da Rua Dragão do Mar. Hoje, a Rua Dragão do Mar tem uma série de desafios mesmo de ocupação, de cuidado, né? E a gente vem traçando planos, inclusive, que dialoguem com as outras políticas públicas, que dialoguem com as comunidades ao entorno. Então, a gente vem avançando muito nesse sentido. Você acha que mudou o entorno e mudou, portanto, não vamos chamar de clientela, mas assim, a população que gravitava em torno do Dragão mudou? A gente nesses 24 anos parece que tem mudado, não? Eu acho que a população que orbita em torno de qualquer equipamento, ela muda depois da pandemia, né? Acho que todo mundo mudou depois da pandemia. Você acha que foi o fundamental, foi a pandemia? Eu acho porque a pandemia, ela instaurou vazios, né, nos espaços públicos. E quem era e quem é? E quem é agora? A população que gravita, que orbita ali. Hoje continua uma população que está atrás ali do entretenimento, da cultura e da arte, isso continua. Mas você, em função mesmo desse avanço de algumas fragilidades de políticas públicas e especiais, hoje, por exemplo, a gente lida com uma comunidade de população em situação de rua, por exemplo. E aí eu não tenho mais como trabalhar
ofertando serviços de cultura e não pensar nessa comunidade. Eu não posso fingir que não existe e não seria ético fingir que não existe. Então, esse núcleo que a gente criou agora, ele pensa essa articulação territorial. Então, a gente conversa com essas pessoas, a gente mapeia essas pessoas, a gente encaminha essas pessoas para os outros órgãos enfim, tem uma demanda especial e a gente oferta serviço cultural para essas pessoas. Mas o Dragão, no começo, não tinha grades, agora tem? Tem sim. Você podia pensar sobre isso? Eu não gosto, porque eu não posso falar de liberdade com grade. É verdade. Ele não tinha, né? Não. Inclusive, ele fecha, a determinado horário, é preciso sair do equipamento, Isso. há um policiamento para fechar e Isso. impedir que as pessoas entrem. Isso, eu acho Queria que você que... discutisse essa questão sociológica mesmo, né? Eu não sei te responder o que conduziu, né, a gestão anterior a tomar decisão por grades, né? Mas acredito que tenha sido exatamente por isso, nesse vazio, nesse receio, nessa insegurança, né? Mas eu tenho uma cabeça que pensa diferente. Eu acho que o Dragão tem que ir para a rua, né? Então, tem que ir para a rua e tem que conversar com quem está na rua, porque essas pessoas não estão ali por escolha, né? Então, como é que a gente inclui essas pessoas e como é que a gente oferta serviço cultural também para essas pessoas? A gente sentou com todos eles e vem criando relações com eles através do educador social, do assistente social que assumiu. E como é que eu junto essas duas políticas, né? E aí eles falaram assim, a gente quer muito ver cinema. Aí eu pergunto, você quer entrar no cinema ou você quer que o cinema venha até você? Eles, por hora, eu quero que o cinema venha até a mim. Então a gente fez um programa chamado Se Achegue e a gente agora coloca o cinema no meio da rua. Então, essas pessoas vêm e assistem, e a gente fica discutindo com eles, você quer ver música? Então a gente vai pensando junto com essa comunidade como é que o Dragão também oferta é um dragão cultural. estendido, né? É um dragão estendido. Um dragão que sai dos seus espaços físicos, que estava entre muros, agora ele se amplia. Então, a gente está num movimento muito grande agora nas férias de o Dragão voltar a ocupar. A gente está lançando um programa chamado Da Ponte para Cá, e aí tudo que é expressão artística que vem de rua, que nasce na rua, que se alimenta da rua, por exemplo, as danças, os slams, o sarau, as batalhas, as saifas, os hip hops, os bailes, a gente está voltando tudo para a rua. O Dub Foundation, essa Rua Dragão do Mar vai voltar a ter programação permanente em cultura e arte, aí sem distinção, para quem quiser consumir. E aí, me enseja colocar aqui, eu queria que você tirasse daqui da sua... Valha, meu Deus. Alguma coisa que tem a ver com rua, porque eu sei que o seu livro se chama Se Essa Rua Fosse Minha. Isso. E aí eu digo, está pronto para a gente pautar, olha aqui. E eu te trouxe, inclusive, uma música que tem tudo a ver com isso. Põe aí. Vamos ouvir um pedacinho. Tem tudo a ver com a pesquisa dela, com a monografia dela e com o que ela está falando, de que é preciso incluir as pessoas em situação de rua. Olha que lindo. O grupo Madre Deus, de Portugal, cantando lindamente essa música que é da cultura popular. E é lindo porque foi a partir daí. Porque é cultura popular. É emocionante, não? Porque é cultura popular e, ao mesmo tempo, um tratamento clássico. Um clássico, erudito, né? Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas e de brilhante. Só para o meu amor passar. Fala, Helena, sobre isso. Você tem um livro chamado Se Essa Rua Fosse Minha, entendeu? Interessada no bairro Vicente Pinzon, as crianças e as narrativas verbais e visuais do bairro Vicente Pinzon. Eu queria que você juntasse, então, essa monografia, essa ideia da monografia, com esse seu sentimento de inclusão das pessoas em situação de rua. Hoje, como você é uma gestora pública na área da cultura, que tem essa sensibilidade de fazer com que a rua atravesse o dragão e o dragão seja atravessado pela rua. Eu passei 7 meses só ouvindo essa música. Cada vez que eu escrevi, eu lembrava dela. Esse livro nasceu na necessidade de a gente poder falar que tipo de rua é a nossa, né? A gente é morador de um bairro, de um Grande Vicente Pinzon, e com uma imagem geralmente muito estigmatizada e muito parcial sobre uma perspectiva de quem mora fora de lá.
né? Então, eu gostaria muito que a gente colocasse no mapa a nossa perspectiva de rua desse bairro, né? E aí eu acho que não há perspectiva mais honesta, narrativa mais honesta do que as crianças. E aí eu, estudando antropologia visual, fui até a escola da minha mãe era professora dessas crianças lá no Castelo Encantado, e dei uma oficina de fotografia e provoquei as crianças a contar sobre o bairro a partir de um rolê fotográfico. Então eles saíram durante alguns dias fotografando tudo que interessa. A gente teve aí um acervo imenso de imagens dessas ruas, e eu fiz um comparativo sobre como é que os canais de comunicações oficiais, os jornais, em especial o jornal O Povo, Diário do Nordeste, levantavam quais matérias eles falavam sobre esse bairro e como as crianças falavam sobre esse bairro. E essas imagens dessas crianças, eles me mostravam um mapa afetivo. Então, as ruas, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a imagem do beco. Geralmente, quando a gente fala de beco, a gente pensa no lugar escuro, no lugar da clandestinidade, né, o lugar do perigoso. E quando as crianças fotografaram muito beco, isso me chamou muita atenção. E aí, quando eu perguntava o que significava, eles falavam que era o lugar da brincadeira, o lugar do pique-esconde. E eu me lembro que eu, criança, eu ia para o beco, os becos, né, que hoje a gente considera que é perigoso, eu ia para me esconder. Era o lugar que a gente ficava escondido até a galera achar, a gente chutar o garrafão, até, enfim, né, fazer várias brincadeiras de rua. Eu sou uma pessoa de rua, né? No Castelo Encantado, quando a gente morava lá, não tinha nem asfalto ainda. E eu me lembro quando era gostoso pular de corda, bola, carimba, elástico, eu vivia a rua. E eu tenho uma plena consciência que a rua que eu vivi eu tenho uma narrativa sobre ela, mas as outras pessoas têm outra, né? E aí, primeiro, é muito importante dizer que colocar o Vicente Pinzon dentro de uma dinâmica com uma pauta positiva sobre ele. As crianças falaram isso, meu beco é o beco da brincadeira. É o beco do primeiro amor, é o beco do encontro, enquanto o beco que é traçado nos jornais era o beco muito geralmente associado à ação de violência, né? Então você acha, então, que fazendo uma relação com hoje, que você, na sua gestão cultural, está preocupada com essa interseção, com essa junção da rua, com as populações chamadas de situação de rua, né? Você acabou de falar sobre isso, né? Sim, eu acho que é uma preocupação constante. E com as crianças também? Sim. Com as crianças também? Sim. Porque a infância mudou, a infância deve estar na rua? Será? A infância, eu não sei como é nos outros bairros, mas no meu continua na rua. Continua, né? Continua na rua. É claro que houve um abate com o avanço da tecnologia, né? Mas é um lugar então, de perigo também. É um lugar de perigo também. Sempre foi, mas sempre agora foi. Mais violência, talvez com mais violência? Depende muito, sabe, Ricardo? Porque tem uma coisa que as periferias têm, que é a cadeira na calçada, sabe? Sim. E eu acho que isso é muito fruto do interior, né? O interior, quando vem para a cidade, geralmente eles estão na periferia. E eu acho que essa questão do medo da segurança, ela tem relação direta com que tipo de ocupação está na rua. Por exemplo, eu não acho que segurança se faz com o aumento de guarda policial. Policiamento. Eu acho que faz você iluminando a rua, você cuidando da rua, você ocupando a rua. O Dragão do Mar ele vai ficar mais vivo, se torna mais vivo quando eu coloco isso na rua. Por exemplo, da última vez a gente colocou um pagode na rua, um sambão na rua. Bombou, então as pessoas não estavam muito preocupadas com o que estão falando que está inseguro. Veio gente tudo que é canto, a gente colocou uma feirinha, a gente colocou comida, a gente colocou algumas luzes e colocamos um pagode na rua. Então as pessoas vêm aí do pagode, tá o cinema, tá pensando que é no cinema, tá pensando que é no teatro, porque ele é um circuito, né? O equipamento, se ele é um complexo. Então você tem ali a rua, ela é como se fosse a âncora para você entrar nesse circuito de ação cultural que o equipamento envolve, sabe? É o nosso primeiro contato. Eu estava até falando quando você falou sobre criança, para mim é muito importante, por exemplo, que o Brincando e Pintando, que é um programa de cultura e infância do equipamento, volte para a Praça Verde, que é o lugar aberto, por exemplo. Onde as crianças pintam, né? Pinta, e eu falei, vamos resgatar aqui as brincadeiras de rua. Então, a gente agora, nas férias, o elástico volta, o saco, a corda, a bola. Já mesmo nesse incentivo de como é que a gente volta a viver a rua num espaço, como espaço de sociabilidade, né? Eu acho que hoje, com o avanço da tecnologia, a gente mesmo, nós, as crianças, todo mundo está envolvido numa cultura de individualidade muito grande. Eu acho que isso tem sim seu valor, mas acho que prejudica em outros. Se essa rua fosse minha, quer dizer, ela não é mais. Há uma certa nostalgia no próprio título, né?
Deve ser a minha primeira. A tua. É, a minha primeira. Eu nunca Se nem pensar essa sobre rua, isso, né? Não é minha, mas é do Daniel, é da Beatriz, é da Maria Clara. É tanto que é a perspectiva dessas crianças, E né? você conclui, então, essa aqui é uma monografia de conclusão do curso de Ciências Sociais. Você, então, assim, resumiria que a conclusão a que você chega neste livro e na sua dissertação, não, na sua monografia. Monografia. Qual é a conclusão? A conclusão é que um território tem muitas perspectivas. E há uma perspectiva boa que ela não está no radar porque são outras pessoas falando sobre nós e não a gente mesmo, a gente que fala quem é do território. E aí dá a importância de a gente entender que há muitas cidades de Fortaleza e a gente não pode achar que um canal de comunicação é o único agente capaz de falar sobre essa cidade. Muito bem, vamos continuar o nosso diálogo com a nossa convidada de hoje, que é a Helena Barbosa, que é graduada em Ciências Sociais, que tem pós-graduação em Gestão Pública e que está hoje à frente de um equipamento importantíssimo na cultura do Ceará, que é o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. E ela vai tirar outros objetos que vão ensejar, deixa eu ver aqui, que vai ensejar o nosso encontro no próximo segmento do programa Diálogo. Dragão do Mar, Centro Cultural, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. É disso um pouco que nós estamos falando a partir do fato de termos como hoje a nossa dialogadora, a superintendente do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, que é ela, a Helena Barbosa, que está conosco e nos trouxe tantas reflexões sobre o papel de políticas públicas de inclusão social, de inclusão cultural. E vamos continuar conversando sobre isso. E a partir daqui, ela vai tirando os objetos, porque vocês sabem que os objetos que o convidado traz vão ensejando os temas sobre os quais nós vamos falando. Então, vou deixar que ela diga o que ela quer tirar daí para pautar o nosso encontro, fazer o amálgama aqui dos nossos encontros no programa Diálogo. Um tem relação com a outra, né? Essa camisa eu ganhei de um pessoal de uma loja que tem no Dragão do Mar. O Dragão do Mar tem um circuito, o pessoal da Reticências, Pimenta. E ele me deu... Me aguente! Na hora eu falei assim, macho, tu gosta de mim ou tu não gosta? O que significa isso, Que diabo Helena? é isso, né? Diabo é isso. Diabo é isso. Ô pai, tu é fã ou tu é hate? Por que tu me deu uma camisa chamada Me Aguente? Ele falava assim, não, Helena, porque... Foi isso, eu acho que eu estava com 2 meses, 1 mês e meio, nem lembro direito. Que coisa, como é que a pessoa dá para superintendente do Dragão, uma camisa dizendo me aguente. Aí eu falei, faça sua defesa. Fale mais sobre isso, agora eu quero que você fale mais sobre isso, então. Eu gostei muito porque ele falou assim, não, Helena, porque você imprime muita força no que você constrói, né? Eu exijo muito de mim e nas coisas que eu venho formulando, né? Eu tenho muita firmeza, eu tenho muita raça e eu acho que isso diz muito sobre a minha personalidade. E eu achei estranho ele já captar em pouco tempo, né? Eu gostei, é uma camisa que eu gosto muito, ele faz relação com a música do Cidadão Instigado. Essa frase, essa frase tem... Será que tem aí? Se tiver, a gente põe. Tem Como é o nome da música? Não lembro, acho que deve ter, sabe aonde? Bem aqui atrás, na própria camisa. Ah, na própria camisa? E aí ele mostrou, deixa eu ver aqui, não, Ricardo, tá não, aqui tá atrás. aqui não. Ah, tá aqui. Deixa eu ver se aqui é o título aqui. Cidadão Instigado, o grupo. Isso. E o nome da música será que as deusas nos livre do cidadão Instigado. Do cidadão e do bem. E será que o nome da música é esse? Que as deusas nos livre? Do cidadão do bem. Não lembro o nome da música, mas quando você compra essa camisa, vem um recadinho falando sobre a música, sobre a história. E aí Helena, eu acho que tem muita relação com você a música. Eu tomei um susto só com a frase, né? Vê se tem aí, pra gente entender melhor esse me aguente. E aí agora o título ficou pior ainda, Helena. Porque, veja, o título é Que as deusas nos livres do cidadão de bem. Mas eu acho que é uma música muito forte e fala sobre o poder feminino, inclusive. Essa frase fala muito sobre o poder feminino, tanto que ele fala, não é que Deus me livre,
que é as deusas me livres, né? As deusas. E aí, que aí ele como se fosse uma força feminina. E a gente sabe que a força feminina, ela não é uma... Para ela quebrar uma estrutura doce, ela não pode ser. Ela tem que vir forte, né? E aí eu fiz a relação com isso, a gente discutiu muito sobre isso, agora né? tô entendendo, A mulher quer tem dizer. que vir para você, e principalmente você num lugar de poder, como né, Exatamente, você isso que eu ia dizer, para você estar no lugar de poder, né? Você enquanto uma mulher forte, você tem que vir, rapaz, é desse jeito. E ele sentiu que eu era assim, na verdade, várias pessoas associam Agora a minha entendi. personalidade, Tô né? entendendo Assim. agora sim. Então, assim, você- E é sociológico isso, porque Isso. é como que diz, uma mulher está aqui no poder e você que está em tanto preconceito em relação a isso, me aguente. Eu vou entrar e é só eu mesmo. Me aguente, é isso mesmo, sou eu mesmo. Eu me lembro com que esse havia uns poder. comentários, por exemplo, quando saía a minha foto na nomeação, né? Eu sempre com uma foto muito séria, com o rosto muito sério, tipo assim, não, eu não posso estar sorrindo muito, porque nesse lugar, estruturalmente, eu sou cuspida dele, né? Não é um lugar como um lugar de poder ter uma mulher, principalmente uma mulher negra, uma mulher de periferia, ou eu vou chegar dizendo para que eu tô, A que eu vim, né? A que eu vim, qual é o meu recado, exatamente. ou então eu vou ser cuspida. Então, tipo assim, me lembrou também muita frase do Zagalo, né? Vocês vão ter que me engolir, né? Não, mas agora está absolutamente pertinente. É nesse Como que sentido. diz, me assim. aguentem, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Entendeu? Tá estranho, mas é isso mesmo, sou eu mesmo, eu conquistei esse espaço, tenho direito e vou. Nesse sentido. E vou fazer, me aguentem. Me aguente. Me Nesse aguente. sentido, ó, galera. Sou eu. É revolucionário nesse revolucionário, sentido, né? é Nesse sentido, é revolucionário revolucionário, a palavra porque quando uma mulher com um perfil como o meu ocupa esse lugar de poder, você provoca rupturas em várias outras práticas. E aí você, é claro, quando você quebra a ruptura, você vai ter alguns desconfortos e algumas reações também. A ideia do tipo, vocês vão ter que me aguentar aí durante um tempo, porque eu provoco, a minha existência provoca isso, né? O grupo é o cidadão... Ele diz cidadão instigado. Cidadão instigado. Até o final do programa, pode colocar, se você encontrar aí. Vamos ouvir um trechinho da música que tem tudo a ver com esse objeto. Mas eu tomei um susto, assim. No começo você tomou um susto. Eu falei, rapaz, mas o pai mandou esse negócio. Já é isso, mas o que é que tu quer dizer com isso aqui? Não, mas aí agora a gente compreendeu, né? Inclusive eu também achei estranho. Mas agora compreendi que é uma coisa de elogio, de apoio a você, de solidariedade. E tipo, estamos contigo, Estamos né? contigo, Estamos contigo. Tamo junto, foi nesse sentido. Tamo junto. E aí, essa frase, toda essa reflexão em cima dessa frase, essa análise que a gente faz, tem muita relação com a minha força de vida, né? E aí, por isso que eu trago esse segundo objeto aqui. E você usa essa camisa? Com certeza. Lá do Dragão? Com certeza. Eita, a gente tá passando no Dragão, de repente, vem a superintendente com a roupa escrita, me aguente. Já fui Aí até... vai ter que explicar, né? É hora, querida. Mas é um mote. É no sentido de inserção do feminino e do poder feminino, da deusa feminina, do dragão. Já fui para algumas mesas, na verdade, com essa camisa e a gente fez uma discussão em torno disso. E aí você me trouxe... Importante. É importante. Eu acho você, importante. durante o segmento anterior, falou muito da sua biografia, né? Isso. Vinda lá do Castelo Encantado, ou do Vicente Pinzon. A sua dissertação, não, a sua monografia é sobre isso, sobre a criança. E você me trouxe um objeto que tem a ver, portanto, com isso, com a sua família, é isso? É especial com a minha mãe e com a minha avó. É uma foto? É uma foto, uma fotografia. E aí, quando eu pensei nessa camisa, né, que aí pauta muito essa força, de onde vem essa força. E aí eu pensei que a minha força ela é ancestral. E feminina. É uma força ancestral feminina e preta. É uma linha do tempo feminina. Isso. A mãe, a avó, você... E o meu filho. Mas tem um homem aqui. E agora você vai falar sobre isso, hein? Você que vem dessas matrizes femininas, e aí você tem um filho, ó. Tenho. E aí um papel enorme de responsabilidade de educar esse homem. Isso. Inclusive diante do mundo feminino, diante do empoderamento da mulher. E um filho se chama Belchior. Teve algumas coisas na minha vida, assim, que me colocaram em outro patamar, né? Eu acho que todas essas, a universidade, né? O cinema, o audiovisual, o dragão. Quando eu falo do empoderamento feminino, em especial do empoderamento feminino de mulher negra, também o letramento racial, né? E aí tudo isso com base na minha família. Eu acho que o Belchior, meu filho, tem 6 anos,
ele me trouxe outro... Ele me transformou... foi outra camada de existência que ele colocou. Meu filho, ele é uma criança autista. E ele... O diagnóstico dele foi dado com 1 ano e meio. A gente morava em Sobral ainda, porque eu fui lá assumir uma diretoria de formação de uma escola de artes. E com 1 ano e meio eu percebi assim, algumas fragilidades, estereotipias e um atraso no desenvolvimento dele. E o Belchior fez com que a gente passasse a ver o mundo também de outra forma, né? Você então dirigiu em Sobral a escola, como é que chama, Francisco Augusto Pontes? O ECOA, A né? ECOA, né? Isso, A ECOA, exatamente. Escola de Comunicação, Ofícios Isso, e Artes, que tem o nome do Augusto Pontes. Do Augusto Pontes, exatamente. Você dirigiu, então? Não, a Luísa foi a presidenta, que é também uma Luísa S, né? A Luísa Sela. Que hoje é secretária. Secretária de Cultura do Estado. E ela me convidou para assumir a diretoria de formação. Então, em Sobral, a gente ficou lá, eu fiquei 1 ano e meio, que a gente volta, a Luísa volta para a secretária adjunta, eu volto como assessora e a gente pensou os programas de arte. E você é de Sobral, não? Não sou. Não é? Não, não. Embora tenha colocado o nome do seu filho de Belchior. Mas... Acho importante. O próprio artista Belchior me inspira muito com a sua produção, né? Com suas Belchior obras. aí? Tem Belchior aí? Belchior tá aí? Belchior? Fala, Belchior. Engraçado, né? A gente chama de Belchior e eu descobri eixo só Rio, depois com Belchior. E no Rio, São Paulo, chama de Belchior, né? Belchior. E aqui a gente chama Belchior. Mas eu reproduzia mais Belchior. Tal como o Sudeste, né? Belchior foi quando eu fui me aprofundando. O avô dele, que é músico, chama de Belchior e é de São Paulo. Pois é. Engraçado, né? E eu descobri numa exposição do artista. Mas, enfim, essa é... E você encontra, então, digamos, esse ponto que vai fazer você pensar, porque você vem do mundo do feminino, a avó, a mãe, e agora tem um menino. Tem um menino. E você precisa, então, repensar. A sua cabeça, né? Repensar. Diante de um menino. E engraçado que por ter um menino e por eu ter todas as minhas referências, né? A minha referência de vida, de existência, são dessas duas mulheres. É como se eu tivesse o tempo inteiro atenta para formar um homem que respeita essas mulheres em especial, sabe? E aí é tipo um alerta mesmo, quando você vê, porque a gente reproduz também, né? Sim, quando você vê que está reproduzindo na formação, você, o machismo é estrutural, né? Está inclusive nas mulheres, pode estar. Sim, pode ser reproduzido pela mulher. Pode. Então, tem uma coisa, inclusive, que eu falo com o Belchior, desde muito novo, é a capacidade de ele aceitar o não. Sabe? Os homens têm que aprender a aceitar o não sem que isso pareça ser algo ofensivo, afrontoso. Né? Então, desde sempre, quando hoje eu não quero estar com você. Eu sou sua mãe, eu lhe amo, mas eu não gostei disso, eu não quero estar com você nesse momento. Então, isso é muito, muito discutido. A minha própria mãe, minha avó, fala, pare com isso, deixa o bichinho, né? A Maria, mulher, eu tô aqui tentando, me esforçando, e tu aí... Mas elas mesmas ficam assim, porque é isso, elas estão reproduzindo uma cultura, né, que já está consolidada há muito tempo, uma cultura, inclusive, que sufoca elas, né? Mas eu acho que todo esse meu movimento mexe muito com toda essa minha rede familiar, né? E qual é o outro objeto que você me aponta, que agora eu estou vendo aqui? Esse é o meu menino. Esse é a foto dele. É a foto dele. Esse é o meu filho. Muito bem, olha aqui. Mostra aí para dizer como ele é bonito. Mostra para a mãe coruja ficar feliz, né? Coruja não, porque, né? Que é uma forma de dizer, né? Que as mães são sempre, todas as mães são corujas, né? São, filho, né? Mas é massa, porque... No sentido de que amam e, portanto, o filho é central, né? E filho mexe muito com você, né? Você diria que... você confirmaria aquela ideia de que depois que tem filho, a pessoa fica em segundo lugar? Primeiro lugar a mãe fica em segundo lugar, o primeiro lugar é o filho. Eu acho que durante... Esse papel se torna tão fundamental. Eu acho que é determinante, assim. A gente tem que tomar hoje algumas... Eu já, depois que ele nasceu, já escolhi alguns trabalhos em função de estar mais perto dele. Essa não é a primeira vez que eu venho pro Dragão do Mar, é a segunda, né? E a segunda vez eu era gerente do equipamento e eu decidi aceitar esse trabalho porque eu tive flexibilidade para amamentar, por exemplo. Eu negociei isso.
Então, na época, eu nem ia escolher, assim. Fui convidada a ser gerente, né? Pelo João Wilson, à época, diretor. E eu falei, João, eu queria dar um tempo, estou muito cansada, mas se você permitir que eu consiga sair para amamentar meu filho, eu fico aqui. Então, eu acho que determinante, assim, algumas coisas que a gente faz hoje, tanto eu quanto o pai dele, tudo gira em torno mesmo desse cuidado que uma criança precisa. Não tem como mais. Às vezes ele fala assim, não, você vive mais no Dragão do que em casa agora. Ele diz isso. Ele sente... Esses 3 primeiros meses foram de muito trabalho e ele sente falta. E aí vem uma culpa, aí você se reorganiza a vida e tal. Mas eu costumo, inclusive, dizer assim, hoje eu deixo meu celular ligado constantemente por 2 motivos, pelo Belchior e pelo Chico, que é o dragão. Ah, pelo Chico, o Chico da Matilde. O Chico da Matilde. Porque depois que eu tive filho, eu não desliguei mais o celular, porque como são casas separadas, né? Então, quando tá com o pai dele, ou quando tá com a minha prima, que cuida dele na minha ausência, eu fico sempre de olho no celular. E aí eu tenho a mesma atenção hoje com o dragão. Tem um celular que eu não desligo, né? Que eu vou acompanhando tudo, que os gerentes, na minha ausência, me comunicam para tomar algumas decisões, então... E que independe, então, das compartimentações de horário, né? Independe. Porque uma pessoa que dirige um centro cultural não tem que dizer, não, agora, a partir de 5 horas, eu não bem existo. Louca, bem não louca. dá, não é? Não dá. Até porque o dragão existe de madrugada, existe de manhã, existe de noite, Exatamente. atividades. Né? Você está sempre Independe. demandada, solicitada. E são movimentos complexos, né? Não é só o teatro hoje não abriu. É o que acontece na rua, por exemplo. Aconteceu alguma coisa na rua e vem o pessoal da segurança pedir as câmeras, né? Quebrou alguma coisa, tem que tomar decisão para ligar para o fornecedor. Alguém passou mal no evento. Eu me lembro que eu estava de folga e fui acompanhar o evento. Até de folga eu fui, coloquei o crachá. Não tem como eu tirar folga e vir para o Dragão, não existe. Quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa do público passando mal. Então, eu me sinto na responsabilidade de ficar ao lado, de cuidar, de chamar a ambulância. Então, isso existe, né? É uma ambulância que é nossa, que o nosso serviço médico que a gente contrata, então eu autorizo. Então, não dá mais. Aí todo mundo fala assim, agora eu estou dividindo a maternidade com o Chico, né? O Chico. Tem 2 meninos, o Chico e o Belchior. E o Belchior. O Chico e o Belchior. Mas de fato tem... Olha aí o Belchior. Fazendo tudo e de novo dizendo sim a paixão. Morando na filosofia. Belchior, tão lindo. Qual é o nome dessa música? Nem me lembro. Quero morar no teu céu, viver... Divina Comédia Humana. Divina Comédia Humana. Teu Quero inferno, viver a Divina Comédia Humana, onde nada é eterno. Sabe o teu céu. Quero gozar no seu céu. Como ser Pode ser no seu no inferno, seu eita. inferno. Que Olha aquela coisa bonito. que você falou de inferno. Viver a Divina Comédia Humana. Onde nada é eterno. Pois é. E Que o Belchior lindo. foi velado no Dragão do Mar, né? Foi velado E eu no estava lá Dragão como do Mar. gerente na época. E eu estava lá. E eu me lembro que o nosso diretor falou assim, pra gente produzir, eu chorava muito, falei assim, eu não quero ter no meu currículo. Até porque ele morreu em pleno aniversário do Dragão, do no Maloca, Maloca. e foi feito um no show. dia 30 de abril. Dia 30 de abril. E eu estava no show. Tava, e Naquele eu tava show na rua, você lembra? Sim, Que lá deve ter sido vocês que inventaram aquilo. de hora pra outra. De hora pra outra. E eu tava lá. E eu tava no backstage. O corpo tava vindo ainda. Isso. A gente se lembra daquele momento, né? É emocionante. E aí eu cantei 2 músicas inéditas do Belchior, porque eu era amigo, quer dizer, não era amigo, mas eu convivi com o Bel. Ele era bem mais velho do que eu, mas eu convivi com ele na TV Ceará, Canal 2. Então eu sabia das músicas que ele tinha feito e que ele nunca tinha gravado. Qual música você cantou? Eu cantei 2 músicas da peça O Morro do Ouro, que ele fez em 1971, quando ele estava saindo daqui. Depois que ele saiu daqui, que foi fazer, como é que chama? Hora do Almoço, né? Sim, a música Hora do adoro. Almoço. Mas ele fez a Madalena e uma música sobre o Padre Cícero. Então eu cantei a capela, foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Com a camisa que tinha escrito embaixo, tinha o retrato dele, a foto dele, e atrás tinha escrito Revolta Belchior. Ao invés de Volta Belchior, eu tinha colocado Revolta Que Belchior. era a hashtag de todo mundo pedindo Revolta show, né? Belchior, Volta, E aí eu Belchior. cantei Madalena, que é Por que choras, Madalena, sem ser menina pequena? Por que choras, Madalena,
Serena, bela, morena. A personagem Madalena era a personagem principal. É uma prostituta de um baixo meretrício. E o Haroldo Serra dirigiu essa peça em 71 e colocou o Belchior para fazer as músicas da peça. E a personagem tinha isso. E eu cantei, então, a música que o Belchior tinha feito, duas, que ele tinha feito e nunca tinha gravado, nunca gravou e nunca ninguém gravou. É uma música do Jorge Mello e do Belchior. Massa. É que só de olhar esquinas, a menina dos teus olhos já deixou de ser menina. Que pena, Madalena. Foi lindo, na rua, a Isso. multidão comovida. E uma grande... Isso, com a ia falar. morte do Belchior. Todo mundo chorando muito, né? É. Chorava os músicos, chorava a gente toda na Todo produção, mundo, no todo backstage, chorava todo o público. As pessoas nas filas cantando as músicas do Bel, você lembra? lembro, Dando no 1000 entorno do- voltas ali em torno do esquife. Do enfim, dragão, é. do dragão. Foi muito Muito bonito, louco, como muito se cruza, né? comovente. E Como eu tenho uma se entrevista cruza. histórica com ele. Eu fiz um espetáculo também sobre ele, chamado De Olhos Abertos Lhe Direi. Mas tem mais coisa aí dentro? Tem. Além do objeto surpresa, daqui a pouco eu trouxe um objeto surpresa para ela e ela trouxe um para mim. Ela não sabe o que eu trouxe e eu não sei o que ela trouxe. Ela entregou a produção, eu não vi. Faço questão de não ver, porque é para ser surpresa mesmo, para ser verdade. Bom, isso aqui foi uma grande realização de sonho, assim. Eu ensaiei fazer história e Fazer eu tinha... história na graduação, Na você fala? graduação. Na universidade. E eu tinha... Isso é um álbum de figurinha da Revolução Cubana. Olha, Revolução Cubana. E eu tinha um grande sonho de menina. Quando eu estudava, eu lia muitas biografias do Fidel Castro. E O os Che livros. Guevara, imagino. Mas, Guevara. menina, mas eu lia mais do Fidel Castro. Era mais Fidel? Era. Fidel Castro é leonino. 13 de agosto. Leonino, e você também, Leonina. Eu sou, 16 de agosto. Ele é dia 13 e você Dia 16. É. Pois eu quero te dizer outra coisa, além de ter convido com o Belchior, que você ama tanto, quero te dizer que eu já fui recebido pelo Fidel Castro. Não! Agora Mentira! é demais! Não. Maio de 1987, eu representava o Brasil no Congresso Mundial de Você Teatro. viu ele? Fui recebido, jantei, almocei com ele. Não. No Palácio da Revolução. Palácio da Revolução. Ave Maria, eu tô começando a ficar com inveja de ti. E ele recebeu toda a delegação mundial. E eu era um dos representantes do Brasil e fui recebido. E tem um convite com o nome do porque só entrava com o nome. Ricardo sim. Guilherme, convidado especial do senhor Fidel Ruiz Castro. Tu guardou esse convite? Guardei. Infelizmente não tem foto, porque naquela época não tinha celular assim tão fácil. E a máquina não podia entrar. Você sabe que tinha Sim, problema sim. de segurança, Sim, né? com certeza. Da CIA e tal, não podia e tal. Isso. Então, nós todos fomos com máquina, inclusive eu. Deixou Mas tudo a lá. primeira coisa que chegamos no Ele palácio tira. foi exatamente o palácio. Ah, é. Não pode entrar aqui com foto. E aí tiramos no Nossa. tempo. Mas foi de tivemos um perto. discurso lindo que ele fez, enorme. Muito empolgante, Uma capacidade de cultura, né, de informação extraordinária, de articulação. E depois jantamos juntos. E meu pai, Não, que era comunista, Ricardo. estava lá e dizia, engraçado, eu sou comunista e não fui convidado. E você, que não é do Partido Comunista... Mas eu não sou também não sou de direita, não sou do Partido calma Comunista, aí, mas né? não sou de direita, né? Mas, enfim, nunca fui. Mas é porque eu não fui filiado a nenhum partido. E meu pai era filiado ao partido, Sim. ao velho partidão. Né? Mas fala, que coisa linda. Temos mais essa coisa em comum, hein, nós dois, hein? Não é? Esse amor, então, por Cuba e por essa revolução. E eu li, assim, essas biografias. Eu cheguei a fazer, né, adolescente, o mapa da Serra Maestra e coloquei no meu quarto com meus irmãos. Ninguém entendia nada, só eu viajando. Tinha um lugar aqui em Fortaleza, não sei se tem mais, você deve saber, ou deve ter conhecido, chamava Associação de Amizade Cuba-Ceará. Sei. Que era uma casinha lá no centro, ninguém nem sabia lá. Dirigida pelo Cláudio Pereira, se não me engano. É mesmo? Eu E acho aí que eu era. ia pra lá, tipo assim, moleca, assim, curiosa, porque lá tinha uns jornais de Cuba, uns jornais amarelos, e Sei. eu ia pra ler. O Grama, será? Será O nome que do era jornal é o Porque Grama. o de Cuba é Gramas, O de Grama né? é Grama, É. o Grama. E aí eu alimentei isso durante muito tempo. E eu me lembro que em 2019 eu queria muito ter
passar da virada do ano em Cuba, porque eu acho que era 50 E anos por de que revolução. fascina tanto Cuba? Por quê? Ainda mais o Fidel, porque é uma coisa rara, geralmente as pessoas são fascinadas pelo Ernesto Che Guevara, né? Ai, que endurecer-se, pero sem perder a ternura Eu jamás. acho que tem relação com essa camisa aí de Me Aguente, né? Eu acho que tem relação com força, tem relação que é uma pequena ilha que quebrou, impôs, que se impôs. Que impôs a um sistema imenso, grandioso, Isso. soberano, E se como impõe até hoje, norte-americano. né? E se impõe até hoje. 1000 embargos comigo. Eu não consigo, né, ter mais para terapia, porque o Fidel e não é Ernesto, né? Que todo mundo adora o Ernesto, né? Mas eu tinha um fascínio pelo Fidel. perfil do Fidel, de revolucionário mesmo, de como eles não mediram esforços para tomar o país, para revolucionar em alguns modos de vida. E aí eu tinha esse desejo, fui alimentando isso durante o E tempo. você conhece Cuba? Conheço. Conhece a Havana? Ah, eu estava no festival. Eram 2 eventos, um festival de La Habana, festival Sim. de teatro, eu representei o Brasil, e depois no congresso da Unesco. Sim. Eu era um dos delegados do Brasil. Chiquérrimo. Não, eu queria muito ter ido nisso, né, em 2019, porque eu queria estar em Havana no aniversário da Revolução, acho que era 50 anos de Revolução. Eu me lembro que eu lá no Castelo, que eu não conseguia nem sair direito do Ceará, mas queria estar em E Cuba. por que Cuba encanta tanto você? Eu A ponto dessa menina fazer um álbum de fotografia com os revolucionários todos. Então, esse álbum eu comprei lá. E quando eu consegui, eu fui em 2015 e eu Em já fui Havana. grávida. Em Havana, sim. Eu já estava grávida do Bel, estava com 4 meses. E aí eu queria muito que o meu filho tivesse um material que ele se encantasse pela história, né? E eu queria que fosse uma coisa atraente. E álbum de figurinha é uma coisa muito atraente. É. E eu estava em Havana Velha, quando eu vi, eu falei, não, é isso aqui. É como se aí fosse meu legado desse amor mesmo, assim, pela história da Revolução Cubana, que eu queria entregar para ele, assim. Ele ou ela, na época eu nem sabia se era ele ou ela, mas... Havana Vieja, muito bem. E muito aí foi muito maluco estar lá, porque sair do castelo do Brasil e pousar em Havana, né? Eu me lembro quando o avião estava voando, eu comecei a chorar. Eu falei, não é possível que eu tenha conseguido, Você vai descer em Havana. E Que eu trouxe lindo, isso que e trouxe lindo. moedas também. Olha, chegou a hora do objeto surpresa, eu trouxe um objeto para você e você me trouxe um para mim, eu quero o meu. Vou abrir logo o seu. Mas vai, Né? Com amigo secreto, mas né? meio amigo. Mas não é nem para presente, é só para apresentar uma outra. Uma outra perspectiva, sair um né? pouco da caixinha, né? Vamos ver Vou o que ela me primeiro, trouxe. né? Pera. Tá. Vou abrir primeiro o teu, porque você é a nossa convidada especialista. O que é isso? É um patuá. Um patuá. Com a palavra Helena Barbosa. Por que ela trouxe isso? Para ensejar o quê? Nos últimos 2 minutos do programa Diálogo. Esse é um patuá de Oxalá, né, o orixá da paz. É o orixá com que eu tenho mais relação. É uma espécie de amuleto, né? A gente enfrenta tanta coisa e tem tantos desafios, e aí eu tento me segurar um pouco na espiritualidade. Sim. E o Oxalá ele é o pai de todos os orixás, então ele é extremamente sábio. Então, tudo que tem a ver com sapiência, com calmaria, mas ao mesmo tempo com guerra, porque o Oxalá mais novo, o Oxaguian, ele quer paz, mas se para ter a paz precisar fazer guerra, ele faz. Então, é a mistura de força, de sabedoria, e aí são esses os meus votos para você, para sua trajetória, para o que vem, para suas construções. Para todos nós, pra né? Todos nós. Essa figura de sapiência e de força, né? E que vem de uma filosofia africana, que para mim tem sim. uma grande importância, Um na processo de verdade é o que me decolonização, rege. né? Exatamente. Também, de mentalidade decolonizada. Que bonito, muito obrigado. Lindo, eu acho que fecha assim. E agora o que eu trouxe? Ela me colocou, se colocou num patamar de transcendência. E eu trago um choque de realidade. Veja o que eu trouxe para ela, olha aí. E a partir daí, o que você fala? Olha o que eu trouxe. Camisa vermelha. Tem tudo a ver com a esquerda, mas veja o que é. Quem é? Eu trouxe a camisa da campanha do Elmano. 3 Ceará, né? Do Camilo e do Lula. Do Camilo como senador, o Lula como presidente. E o Elmano, você agora está na equipe, né? Do governador. Sim. Né? Deixa eu mostrar aqui. E eu queria que você falasse a partir daqui, o que você falaria? O que prometeu, a campanha, o que está fazendo, enfim, o que enseja o fato de ter essa camisa aqui?
Eu acho que essa configuração toda política, na verdade, traz muita esperança para a gente, né? A gente sai de um momento muito catastrófico para o Brasil e essa configuração toda faz com que a gente consiga ter uma retomada de fé do que a gente lembra de cenário positivo no campo da cultura, né? Eu fico muito instigada de estar, inclusive, na linha de frente dessa nova retomada e acredito muito que as coisas vão ter novos avanços a partir de agora. Que lindo. Obrigado, Helena, pela sua presença. Helena Barbosa, a superintendente do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. E é a partir daqui que a gente podia encerrar. Olha aqui, vai ser Exu também, não é? Olha, vermelho e preto, né? Não é? Mas eu acho que vou terminar, não vai ser com a campanha do Elmano, não. Tão bem sucedida, né? E é o seu governo também. Mas eu acho que podia terminar por aqui, né? Eu gosto. Olha, a gente vai voltar na próxima semana. Me aguente. Me aguente.